Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao curso de poliedros e o tema de hoje será o estudo de um poliedro em particular chamado prisma. Antes de começar a aula de hoje, eu queria parabenizar a todos vocês pela atividade que vocês me entregaram na semana passada. Os gráficos que vocês fizeram, as construções geométricas estavam muito bem feitas. E isso é o que mais me preocupava, e isso vocês lograram fazer bem. A, a razão dessa atividade, ou da importância dela, é que no momento que vocês constroem sólidos ou figuras tridimensionais numa folha de papel, é a maneira de garantir que vocês entendam, visualizar ou consigam visualizar uma figura tridimensional representada num plano, que na verdade é a folha de papel, que é uma figura, uma face bidimensional, não? Quer dizer, a construção de uma figura tridimensional se faz com a mente e não na folha, certo? Muito bem, gente, parabéns a todos, hein? Estou satisfeito com o trabalho de vocês. Bem, vamos começar então a aula de hoje. Prismas. Vou dar início a partir da leitura da definição. Um prisma é um poliedro irregular. Bom, por poliedro irregular, que significa dizer, os poliedros são figuras tridimensionais, como vocês já bem sabem, não? Deixa eu pôr aqui. Agora, um poliedro é chamado regular quando ele possui faces iguais, não? Vamos pegar essa figura aqui. Aqui estão. Existem 5 poliedros regulares, nada mais. Que seriam o tetraedro, que vocês fizeram a figura na atividade passada, certo? Aqui está o octaedro, indicado com o cursor, vocês também fizeram. Os dois são feitos por triângulos equiláteros. Quer dizer, são poliedros regulares porque todas as faces são figuras congruentes, ou figuras idênticas. Aqui embaixo está o cubo, então aqui eu tenho 4 faces, aqui eu tenho 6 faces, que é o cubo, por isso que também é chamado hexaedro, mas o nome mais popular dele é cubo. O octaedro com 8 faces. Aqui eu tenho o dodecaedro, não, está aqui embaixo, dodecaedro é esse aqui, ó. Ele é formado por faces pentagonais, são todos pentágonos idênticos. E esse último é o icosaedro, que tem 20 lados. Certo? Então, das figuras dos sólidos perfeitos que existem, são somente 5 poliedros regulares, vocês fizeram a construção de 3 deles. E fizeram bem. Tá ótimo. Tá? Esses sólidos perfeitos são conhecidos desde a antiguidade. Se me permite um parênteses, Platão, por exemplo, usava esses sólidos perfeitos para representar os elementos da natureza, a água, a terra, o fogo e o ar. Eu não lembro bem qual que é qual aqui para Platão. Eu sei que o cubo era usado para representar a terra, não sei se esse aqui era a água ou uma coisa assim. Ou seja, esses sólidos são conhecidos desde pelo menos o século III a.C. Isso é uma coisa muito antiga, certo? Então o prisma é um poliedro irregular porque as faces não são iguais. Ou nem todas as faces são iguais, certo? Continua a leitura do enunciado, que consta de 2 faces iguais, ou seja, tem que ter 2 faces congruentes e paralelas, que se chamam bases. Então, aqui eu tenho, por exemplo, nessa figura aqui de baixo, um exemplo, aqui eu tenho um prisma, todos eles são prismas, tá? Então, nesse primeiro caso, eu tenho um triângulo aqui em cima e um triângulo embaixo. Então, esses 2 triângulos, eles têm que estar contidos em planos paralelos e eles têm que ser congruentes, ou seja, os lados todos têm que ser iguais um a um. Não importa se o triângulo é equilátero, pode ser um triângulo reto, pode ser um triângulo isósceles, isso escaleno incluso, não importa. O importante é que eles sejam paralelos e sejam congruentes, certo? E posso ter, para fazer um prisma também, aqui, por exemplo, no segundo caso, um retângulo na base, aqui. São 2 retângulos, os 2 retângulos estariam contidos em planos paralelos e seriam retângulos congruentes. Eu poderia aqui também ter um quadrado, não importa. Incluso poderia ter um paralelograma aqui na base, tá?
Aqui eu tenho um prisma chamado pentagonal, porque a base dele é um pentágono. Da mesma forma, as duas bases paralelas e as duas figuras aqui da base são congruentes, são iguais. O pentágono pode ser regular ou pode ser um pentágono irregular, isso não importa. Aqui o último prisma hexagonal, que a base é um hexágono, não? Então o importante do prisma é isso. Tem que ter duas faces paralelas e congruentes. E as demais faces são paralelogramos. Como vimos em algum momento, o paralelogramo é uma figura plana de 4 lados, das quais 2 a 2 são paralelos. No caso, o retângulo é um caso particular de um paralelogramo. Então aqui, as faces laterais seriam essas que estão aqui, indicadas aqui, que comunicam, seriam os planos que comunicam as duas bases, seriam paralelogramos, certo? Isso é o que caracteriza um prisma. Aqui eu continuo explicando como é que dá o nome aos prismas, mas eu acabei de explicar isso, né? Se o prisma tem base hexagonal, é prisma hexagonal. Se a base é um hexágono, não? Se a base é um triângulo, prisma triangular, assim sucessivamente. Continuamos. Os elementos de um prisma é a base, as faces laterais e a altura. São 3 elementos importantes. As bases, já acabei de explicar, são as faces paralelas e congruentes. Então aqui na figura está indicada a base aqui. As faces laterais, aqui está escrito cara, gente, lateral, porque essa figura aqui eu tirei de um site de internet em espanhol, tá? A gente fala face lateral, tudo bem? E a altura, o que é a altura? É a distância entre as bases. Dado que as bases estão contidas em planos paralelos, a altura seria a distância entre os dois planos que contêm a base, certo? Aqui tem outra figura explicando o mesmo. Aqui tem um prisma quadrangular. A altura aqui, que seria a distância entre as bases. Aqui está a base, aqui é outra base aqui em cima. E as faces laterais, aqui, certo? Aqui, classificação dos prismas. Eu tenho 3 tipos de prismas, que seriam os prismas retos, oblíquos ou regulares. O prisma reto, as arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com as bases. Então, o que é a aresta do prisma? O prisma, como um poliedro, ele tem os vértices, arestas e faces laterais, tal qual. Então aqui nesse primeiro caso, eu tenho o prisma triangular e as duas bases foram indicadas de amarelo, certo? Então, se eu tomo essa aresta aqui, que está indicando com o cursor, se essa aresta for perpendicular ao plano da base, e vimos isso em geometria de posição, não? Que faz uma reta ser perpendicular ao plano. Essa reta tem que ser perpendicular a todas as retas contidas no plano, certo? Então, se essa aresta aqui for perpendicular à base, naturalmente as demais também serão, certo? Porque as duas bases são congruentes, então todas as arestas seguirão o mesmo padrão. Então o prisma é dito reto, certo? Aqui não importa, insisto, se o triângulo é equilátero, isósceles ou que seja. Não importa. Para ser reto, a base tem que ser perpendicular à aresta. O plano da base perpendicular à aresta. O segundo caso é prisma oblíquo, que seriam quando as arestas não formam o ângulo de 90 graus, que é esse caso que está aqui, ó. Importante notar que o prisma fica meio torto, mas as bases continuam sendo paralelas, tal qual, e congruentes também. Da mesma forma, tá? A única diferença é que agora as arestas estão inclinadas, formando um certo ângulo aí diferente de 90 graus com o plano da base. Aí então o prisma é dito oblíquo. E o terceiro caso é o prisma regular, é quando o prisma ali é reto e além de ser reto, a base é um polígono regular. É esse caso aqui o terceiro. Então, aqui no caso o hexágono que faz a base desse prisma tem que ser um hexágono regular. Ou seja, todos os lados desse hexágono são iguais entre si. Além disso, as arestas formam um ângulo de 90 graus com o plano da base. Por 90 graus estão aqui embaixo e em cima, né? Se esse primeiro caso aqui o triângulo fosse equilátero, então esse primeiro caso o prisma também seria dito um prisma regular, certo? Aqui eu faço uma nota importantíssima, quando formos calcular o volume de prismas. Aqui se vê, eu peguei um prisma reto e um prisma oblíquo, e veja que no caso do prisma oblíquo, a altura, que seria a distância entre os planos que contêm as bases,
ele, que é a altura precisamente do prisma, já não coincide com o valor da aresta. Isso é importantíssimo, tá? Tenha cuidado com isso. Quando o prisma é reto, a altura coincide com o valor da aresta. Tudo bem? Ficou claro aqui? Então o que acontece? Quando a gente for calcular o volume de prismas, nesse primeiro caso, para calcular a altura, vou essencialmente multiplicar a área da base pela altura, basta tomar o valor de uma das arestas. Nesse caso do prisma oblíquo, não. Vou ter que calcular a área da base, mas vou ter que calcular também a altura, dependendo dos dados do problema. Tá? Aqui o texto de baixo estou explicando exatamente o que eu acabei de falar. Aqui é só uma observação simples, que eu já mencionei antes, agora há pouco, que os prismas são poliedros, então eles também possuem os mesmos elementos geométricos. Não? Eles têm vértices, arestas, que já estou mencionando em todo momento, e as faces laterais, certo? Aqui no caso é a aresta da base, se pode chamar também a aresta da base, a aresta que está formando os lados do polígono que forma a base. Aqui outro exemplo. Agora bem, como a gente faz o cálculo da área da superfície de prismas? Como faz isso? Bom, não é nada diferente, gente. Nada mais um ajuste do que nós já conhecemos. Bom, consiste na soma da área de todas as faces que compõem o prisma, claro, incluindo, né, aqui quando falo todas as faces, se inclui as bases também, as duas bases. Então aqui, um primeiro exemplo, suponha que eu tenho aqui um prisma quadrangular, a base dele é um retângulo, eu tenho lado B, uma dos lados do retângulo, perdão, e H1 aqui, certo? E aqui a altura, ou a aresta vertical desse prisma é H. Então qual que é a área dele? Vejam, se tivéssemos uma aula presencial, normalmente eu perguntaria quantas faces tem esse prisma. São 6 faces, certo? 4 faces laterais e 2 que formam a base. Então eu vou ter que calcular 6 áreas das figuras, certo? Então como faria o cálculo? Bom, eu pegaria primeiro a área da base e multiplicaria por 2 de imediato. Por quê? Porque as bases são congruentes. São duas bases, os lados dos dois retângulos aqui em cima e embaixo são iguais. Então H vezes B1, aqui, B vezes H1 da área da base e multipliquei por 2. Esse elemento aqui, ó. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Observem que as faces laterais são formadas por retângulos que não são todos iguais. Eles são iguais 2 a 2. Porque esse retângulo da face lateral, que está indicando com o cursor aqui, ele tem altura H e base H1. Então, eu vou pegar aqui H vezes H1 e multiplico por 2. Por que multiplico por 2? Porque do outro lado eu vou ter outro retângulo igual, de altura H, e essa aqui é a base dele, H1. E nessa face da frente aqui, eu tenho um retângulo cuja base vale B e altura H. Então, aqui está, B vezes H, multipliquei por 2, porque a face da frente é igual à face do fundo. E daqui eu somo todos esses valores e vou encontrar a área do prisma, ou seja, a área superficial do prisma. Que consiste essencialmente em calcular áreas de figuras planas, é só saber visualizar. Por isso que é importantíssimo, gente, em geometria espacial, saber visualizar a figura, saber o que está na frente e o que está atrás. Daí a importância da atividade anterior. Que bem que vocês fizeram a atividade anterior bem, porque agora vocês não vão ter tanta dificuldade, tá? Já facilita o trabalho. Eu dei um exemplo aqui embaixo sobre esse cálculo. Eu peguei um prisma triangular, a propósito, e aqui eu tenho que a base desse prisma é um triângulo isósceles. Então aqui eu terei que calcular a área desse prisma. Então eu comecei o cálculo já pelo mais complicado, que seria a área do triângulo aqui de baixo. Então eu peguei esse triângulo e joguei ele aqui do lado, ó. Estão vendo ele? A base vale 8, certo? Aqui eu já tracei a altura do triângulo, dado que é um triângulo isósceles. Quando eu faço a altura, ele divide a base em duas partes iguais. Claro que se esse triângulo aqui fosse um escaleno, o cálculo poderia ser um pouquinho mais complicado, certo? Para calcular a altura. E essa aresta aqui do prisma, que seria esse lado do triângulo, que vale 5 centímetros, seria esse aqui, ó, que vale 5.
Então, o que eu fiz aqui? Bom, calculei a altura, mas aqui no caso, dado que a base desse triângulo aqui vale 4, a hipotenusa 5, essa altura aqui vai valer 3 direto por Pitágoras, certo? Então, a área desse triângulozinho aqui seria 8, que seria a base 8, tudo isso aqui, vezes a altura que é 3, dividido por 2. Então, como é que eu calculo a área desse prisma? Então, o que eu fiz? A área será... São dois triângulos, certo? Então, eu peguei aqui 2 vezes... Aqui fiz a fórmula, né? Base vezes a altura do triângulo sobre 2. Vamos aqui para baixo. 2 vezes 8 vezes 3 sobre 2, que está aqui, para cá, certo? Agora, vou calcular as faces laterais do prisma e vejam que aconteceu a mesma coisa do que aqui em cima. Eu tenho 3 retângulos, dos quais 2 são iguais. Esses 2 do fundo. E esse retângulo da frente, a base dele é diferente. Então, o que eu fiz aqui, ó, os 2 retângulos do fundo, base vale 5, altura 10. Então, aqui, ó, 5 vezes 10 multiplico por 2. E a face dianteira do prisma seria um retângulo de base 8 e altura 10. Então, tá aqui, ó, 8 vezes 10. Certo? E somo todo mundo. A área aqui, se eu não errei, não fiz um erro de conta, dá 204. Certo? Então, a área da base aqui em cima separo e a área das faces. Então, tem que ter cuidado para checar se as faces são iguais. Se o polígono é regular, o que acontece com o polígono regular? A base dele, aqui nesse caso, seria um quadrado. Aí, todas as faces serão retângulos congruentes também, porque as bases dos retângulos serão iguais e as alturas também. Quer dizer, um prisma regular, é mais fácil calcular a área e também o volume, tudo é mais fácil no prisma regular. Tá certo? Bom, difícil, gente? Vai ter exercício desse na atividade, tá? Vamos adiante. Bom, agora sim, vamos passar por volume de um prisma. Em todos os casos, o volume de um prisma é obtido multiplicando a área da base pela altura do prisma. A questão vai variar de prisma para prisma saber a altura do prisma. Porque todos os prismas, como vocês já viram, as bases são congruentes. Não importa se ele é oblíquo, regular ou reto, sempre as bases são congruentes. Mas a base do prisma pode ser um polígono regular ou irregular. Certo? Então isso é um probleminha de geometria à parte. Então, mas a ideia do cálculo é sempre a mesma, multiplicar a área da base pela altura. Então eu peguei um prisma hexagonal como exemplo, aqui tem um hexágono na base, certo? Calculo a área da base, nesse caso foi representado por B maiúsculo. A altura dele, a distância entre os dois planos que contém a base, que seria chamado aqui de A, e base vezes altura tem o volume. Assim de simples. Se a área é dada em metros quadrados, a altura é dada em metros, o volume aqui seria metros quadrados vezes metro, daria metros cúbicos, certo? A altura de um prisma sempre é a distância que separa ambas as bases. Estou insistindo muito nisso em vista da questão dos prismas oblíquos. Aqui, estou fazendo só uma observação. Eu peguei um cilindro também, que é o cilindros que essa figura que está aqui ao lado esquerdo, a gente vai falar na próxima aula. Mas eu já que deixei indicado aqui por um detalhe que quero falar daqui a pouco. Ó, para o caso de prismas retos, que esse aqui não é prisma, tá? Não sei por que colocaram essa coisa aqui. Cujo plano, que a figura estava todo junto, tá vendo? Não pude separar. Bom, cujo plano que contém a base é perpendicular às arestas das faces do prisma, precisamente a definição de prisma reto, a altura do prisma coincide com o valor da aresta, ou seja, aquilo que eu estava falando antes. Para calcular o volume de um prisma, pego a área da base e multiplico pelo valor da altura, que nesse caso é a própria aresta. E pode pegar qualquer uma dessas arestas, gente, serão iguais para o prisma reto. Por que é igual? Porque todas elas são perpendiculares à base. Porque se uma aresta não é perpendicular às demais sim, já não é prisma. Porque a base não vai ser congruente. É outra coisa, tá bom? Bom, o cilindro não é prisma. Por que não é prisma? Alguém sabe me dizer? Bom, se quiserem pensar, dá uma pausa, que eu vou falar daqui a pouco. O prisma, as faces laterais são paralelogramos. É a definição dele, certo? E o cilindro, as faces laterais não são paralelogramos.
Então ele já não se encaixa com os prismas. No entanto, ele coincide em muitas coisas com o prisma. Por exemplo, se eu quisesse calcular o volume desse cilindro, eu calculo a área do círculo, que está na base, e multiplico pela altura, da mesma forma. Tá? Para o caso de prismas oblíquos, deveremos calcular a altura, aquilo que eu mencionei antes, porque a altura não coincide com a aresta, então vai ter que fazer um cálculo aqui para achar a altura. Então, da mesma forma, eu calculo a área da base, e quando eu multiplicar pela altura, é essa altura em vermelho que está aqui, ó. Tem que saber identificá-la, tá? Na figura. No caso, o prisma reto é mais fácil, porque a altura coincide com a aresta. Aqui no princípio de Cavalieri, aqui é o seguinte, vou ler o enunciado, vamos. Dois sólidos de mesma altura, apoiados sobre um mesmo plano. Então aqui eu peguei dois sólidos. Por que sólidos? Porque eu tenho três prismas, aqui um cilindro. E todos eles são sólidos, tá? Mas o princípio de Cavalieri se aplica normalmente a figuras que são mais ou menos ou bem de cilindros ou prismas. Se aplica a pirâmides também. Quer dizer, quando fala-se sólidos aqui, ele tá... Não são todos eles, não, mas existe um grupo de sólidos que o princípio de Cavalieri se aplica. Apoiados no mesmo plano, ou seja, todas as bases desses sólidos que estão aqui, esses três prismas, incluindo o cilindro, estão no mesmo plano, que é esse rosa que está indicado aqui embaixo, tá? Ou seja, todas as bases são coplanares. Terão o mesmo volume, todos eles têm o mesmo volume. Se e somente se a área de secção transversal dos dois sólidos contidas no mesmo plano paralelo à base possuam a mesma área. Então suponha que eu pegue um outro plano, que é esse de cima, e faça um corte. E esse plano que corta os sólidos em cima é paralelo ao plano da base. Aí quando eu faço o corte, vai aparecer essa secção transversal que está aqui, ó. Ou seja, esse corte, essa parte que está aqui, que formaria a segunda base desses prismas, certo? E o do cilindro. Se esse círculo do cilindro que está aqui, ó, tem a mesma área desse pentágono que está aqui, que é um pentágono irregular, se a área dos dois é igual, certo? Esses dois planos são paralelos, o volume contido entre os dois planos dentro desse prisma vai ser igual ao volume contido dentro desse cilindro, entre os dois planos, quer dizer, a altura igual. E mesma coisa, se aplica esse prisma oblíquo, certo? Se a área desse retângulo que está aqui, ó, é igual à área desse círculo, e a distância entre as duas bases aqui for igual à distância dessas duas bases do cilindro, o volume contido aqui dentro será igual ao volume aqui dentro. É um princípio muito útil, meu, e é muito usado para calcular precisamente volume de sólidos irregulares, tá? Está dizendo aqui as fórmulas, não? É isso, gente, que eu tinha que falar. Atividade. Agora vou ler o enunciado das atividades com vocês. São 4 exercícios, tá moleza, gente. Ó, primeiro aqui, calcule a área total. Vamos ver aqui, atividade 4, CES segundo ano, 25 de maio. A data, vou publicar 25 de maio, é feriado, eu sei, mas as nossas atividades são semanais, certo? Então vou subir segunda para que vocês quiserem já começar a trabalhar, fique à vontade. Título Prismas, data de entrega 29 de maio, que é sexta-feira. Conferir, certo, sexta-feira. Bom, calcule a área total de um cubo cuja diagonal maior mede 5 raiz de 3 centímetros. A área total, bom, um cubo, ele é um poliedro regular, certo? Significa dizer que as faces dele são todas congruentes ou todas iguais. Ou seja, um cubo é todo formado por quadrados. Então ele deu a diagonal maior dele, que é 5 raiz de 3. Por diagonal maior, exagerou um pouco, porque cubo, as diagonais, eu posso ter diagonal em cima da face. Quando fala de diagonal maior, é aquela diagonal que captura os vértices opostos dentro do cubo. Foi aquela diagonal que vocês fizeram na atividade anterior. Essa é a mesma diagonal, é a maior, tá? Então, para calcular a área total do cubo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o valor da aresta do cubo, certo? Se eu conheço a aresta, vou usar essa figura aqui de baixo. Se eu conheço a aresta, melhor pego um cubo aqui. Bom, deixa. Se eu conheço a aresta, então é um quadrado a face lateral. Então multiplico a aresta vezes a aresta, eu tenho a área de uma face, certo? Vai dar A ao quadrado. O cubo tem 6 lados, multiplico por 6, já tenho a área total. Então a questão é saber o valor da aresta. Bom, aqui, gente, vocês têm a diagonal maior.
Esse é o probleminha que vocês têm que resolver, é isso, calcular o valor da aresta. Vou dar uma dica, são dois teoremas de Pitágoras, certo? Vou pedir de favor, façam a figura. Deixa eu até incluir aqui, ó. Façam a figura, tá? Continuamos. O problema 2, eu fiquei até com vergonha de apresentar para você, gente. De tão fácil, ó. Qual o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Que ridículo. Preciso de alguma explicação? A base é um quadrado, certo? Quero o volume. Certo? Volume 3. Ai, perdão, volume 3. A questão 3. O volume de um prisma em forma... o volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada 3.125 metros cúbicos. Bom, aqui então eu tenho uma piscina, o volume dele total é 3.125 metros cúbicos e a base dessa piscina é quadrada. Isso é importante, tá? Sabendo que a altura dessa piscina é 5 metros, que boa piscina, hein? Cúbicos. Qual a medida da aresta da sua base em metros? Ou seja, vocês têm um volume, vocês têm o valor de uma aresta e vocês vão ter, para calcular o valor da aresta da base, o que é que vocês têm que fazer? Certo? Vou deixar, também não vou dar dica, nem preciso, gente, não está difícil esse problema, tá certo? Se quiserem, faça a figura e visualize o problema, né? Você pega aí, faz um cubo não, faz um prisma, não, aqui, não? Base quadrada, aqui embaixo, nesse sólido não posso representar, isso aqui vale 5 metros, o volume completo dele é 3.125 metros cúbicos, então qual que é a fórmula do volume de um prisma? Dado que a base é quadrada, vai uma equação, você resolve isso aqui em 2 linhas, tá? Esse é o quarto e último exercício, eu peguei um prisma oblíquo, vou tirar uma vez isso daqui, porque para vocês trabalharem um pouco com essa figura, né? Aqui tem um prisma hexagonal, estão vendo ele aqui, não vou ler enunciado. Determinar o volume do prisma oblíquo da figura. Olha, quando o prisma é oblíquo, não impede que a base seja um polígono regular, tá? Pode ser regular ou irregular. Onde a base é um hexágono regular, aqui está uma boa informação, de aresta a 1 metro. Então, o que significa dizer que a base aqui vale 1 metro. Certo? E esse aqui vale 1 metro, todos os lados desse hexágono valem 1 metro. E a aresta lateral, que faz um ângulo de 60 graus com um plano médio de 2 metros. Então aqui está indicada a aresta lateral de 2 metros e o ângulo que a aresta forma com a base de 60 graus. E que é o volume desse prisma. Então aqui eu deixei esses riscos azuis indicados nessa explicação, vou tirá-los daqui a pouco. Porque para lembrá-los, como é que calculo a área de um hexágono? Porque calcular o volume desse prisma é a mesma coisa. A área da base vezes essa altura que está aqui fora, ó. Essa altura. Que vocês vão ter que calcular. São 2 cálculos, são 3 cálculos na verdade. A área do hexágono, o cálculo do valor da altura e multiplicar uma coisa pela outra. A área da base vezes a altura. Então aqui tem que calcular a área de um triângulo. No caso do hexágono, esse triângulo aqui ele é equilátero, certo? Se o hexágono é regular, façam o cálculo da altura, multiplica a base vezes a altura e acha a área de um triângulo. Aí multiplica por 6. Aí com isso vão ter a área do hexágono. Dessa forma se calcula a área do hexágono, certo? Deixa eu tirar isso daqui, que não fazia parte do original. Bom. E aqui para calcular a área da altura, você tem que essa aresta aqui do prisma é 2 metros, 60 graus, e a altura resulta ser um cateto desse triângulo oposto a 60 graus. O que mais lhes digo? Tá certo? É isso aí, gente. São poucos exercícios essa semana. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha ajudado vocês. Todo esse material que vocês estão vendo vão receber na atividade. Nesse formato de aula que eu dou, vocês vão abrir o arquivo que eu vou passar para vocês. E vai aparecer essa página aqui, ó, prismas. Aí vocês descem lá pro final. Vocês vão ter toda a explicação aí mastigadinha para vocês. E aqui ao final tá a atividade que vocês têm que realizar, tá? Da mesma forma, façam a atividade no caderno, tirem a foto e mandem para mim
como você tem feito nas últimas 3 semanas. Tá bom? É isso, gente. Então, um grande abraço a vocês. Espero que todos tenham uma bonita semana. E até a próxima. Tchau.